Olá a todos, bem-vindos ao canal Acorda. E eu sou Rubens Henrique, o seu apresentador, e o tema de hoje é um tema bem interessante. O que está por trás da aliança entre Rússia e China? Quais são seus verdadeiros interesses financeiros? Se você gosta desses tópicos de geopolítica e parte de finanças, porque está atrelado, e eu explico a parte já voltada para o que vai interferir financeiramente, segue o nosso vídeo e bora pra lá. Vamos lá. Ontem, no dia de ontem, dia 9/4, teve um novo encontro, no caso entre Sergei Lavrov e o Xi Jinping, para formar e fortalecer essa aliança entre esses dois países. Mas por que eles são tão interessados em formar essa aliança? O que está por trás dessa aliança entre eles? Qual que é o interesse primordial deles? Eu vou explicar para vocês aqui. Vamos lá. Pessoal, com o conflito entre Ucrânia e a Rússia, o Ocidente, todos nós sabemos, que colocou as suas sanções e bloqueou tanto a venda de tecnologia para a Rússia, quanto também a compra de petróleo e de gás. É claro que o gás ali tem as suas particularidades, que nós até podemos fazer um vídeo caso vocês queiram aqui futuramente, mas eles tiveram que tirar a parte da compra devido às pressões internacionais, principalmente dos Estados Unidos, que foi o maior beneficiário. Afinal, a Rússia vendia o gás a um preço muito mais barato e com esse rompimento da Europa, da compra do gás russo, eles tiveram que comprar o gás dos Estados Unidos, que seria um gás liquefeito, muito mais caro, só beneficiando os Estados Unidos e prejudicando a Europa. Mas com essas sanções, a Rússia, o Putin, ele teve que tomar outras medidas. E ele tem os seus defeitos, como todos nós, muitos defeitos até por sinal, mas a gente não pode tirar o mérito nesse caso. O Putin é um grande estrategista. O que ele fez foi algo assim muito difícil de se fazer. A Rússia hoje é um dos países mais sancionados do mundo, porém ela teve um PIB em crescimento, um dos mais elevados do mundo. Como é que você cresce o seu PIB, a sua economia, sendo um deles mais sancionados? Fazendo alianças. E aí vem o nosso tema aqui de hoje, que seria a China e a Rússia. Qual que é o interesse da China? Por que a China está ali e a Rússia também juntos e cada vez formando mais essa aliança? Vamos lá. A China e os Estados Unidos estão num conflito direto, não bélico, mas financeiro. Eles estão disputando quem vai ficar no topo da cadeia alimentar, quem que vai mandar na geopolítica mundial. Essa é a verdade. E como os Estados Unidos ainda tem o maior PIB do mundo, mas cada vez mais ele não consegue bater o crescimento da China, é questão de pouquíssimos anos a China vai ultrapassar os Estados Unidos. Isso é fato. Não tem como alterar, a menos, é claro, que tenha um conflito, algo bélico que venha prejudicar todas as nações ali, automaticamente enfraquecer o seu crescimento. Mas quando a China começa a crescer cada vez mais, os Estados Unidos não começa a bater, começa a ter sanções. Então eles começam a atrapalhar um ao outro para evitar o seu crescimento. Por outro lado, a Rússia, extremamente sancionada, precisava vender o seu gás, o seu petróleo, para quê? Para poder girar a sua economia. E como que ele fez isso? Fez aliança com a China, que não era um dos seus principais aliados. China e Rússia têm conflitos históricos, até mesmo por regiões ali que eles ainda ficam naquele pé, é meu e fica nessa. Agora, como eles têm um inimigo em comum, que seria o Ocidente, tecnicamente, porque vamos lá, pessoal, acorda, Ocidente para os Estados Unidos e Europa é eles. É Europa, Estados Unidos e Canadá. México, da América Latina para baixo, África, todos esses que teoricamente estão no Ocidente, não fazem parte do Ocidente. Nós não fazemos. Para eles, nós somos seres inferiores. Basicamente é isso.
Por mais que fale, não, porque eles não têm equalização conosco. Eles não veem a gente como igual. Infelizmente essa é a realidade, mas é a verdade. Nós não podemos achar que é isso, é aquilo, não. Nós temos que parar de ver certas coisas e acreditar nelas e realmente ver os fatos, buscar o conhecimento. Quando a China e a Rússia se alinham, elas se alinham por quê? Qual que é o interesse da Rússia? Vender o seu petróleo, o seu gás, vender ali as suas riquezas, que tem muitas riquezas minerais. E a China, por outro lado, pode ter gás e petróleo, inclusive a compra de petróleo e de gás aumentar em mais de 30% do que tinham antes. Então, ou seja, é muito mais barato. Para a China é um grande negócio o que está ocorrendo. Ela faz ali um acordo com a Rússia, tem os seus bens de consumo ali, aquela parte industrial movida pelo gás, pelo petróleo, muito mais barato, que ele vai fortificar a sua indústria. Por outro lado, a Rússia dobra as sanções, consegue ter um crescimento. É claro que não é só isso também. Eles investiram nas indústrias bélicas deles de forma muito acentuada, gerando emprego no seu país e automaticamente também elevando a economia. Mas ele fez acordo com quem? Com a China, principal aliado hoje, com a Coreia do Norte e com a Índia. Por incrível que pareça, a Índia, apesar de ter boas relações com o Ocidente, também tem boas relações com a China e com a Rússia. Então, a Índia hoje compra muito petróleo da Rússia e também muito mais barato. Inclusive o Brasil está adquirindo diesel da Rússia também muito mais barato. Então, ou seja, a Rússia, você não quer comprar de mim? Tá bom. Fez outras alianças, driblando as sanções e tendo essa economia forte, que hoje eles têm, muito maior do que até antes, e essa aliança entre eles. Mas está vendo como a aliança não é aquele caso de, eu gosto da Rússia, por isso eu vou apoiá-la, no caso do Xi Jinping? Claro que não. A aliança ali deles é financeira. Eles têm interesses econômicos. A Rússia de adquirir de vender um produto que tecnicamente ia ficar parado, e a China de adquirir um produto muito mais barato. Então, tá vendo como a geopolítica, ela é basicamente movida ao quê? A economia, a finanças. Ela é movida a interesses financeiros. O que afeta para nós isso? Hoje o Brasil tem o diesel ao preço que está hoje ainda devido à Rússia, porque estamos pegando um produto mais barato. Senão era para ter um produto ainda mais caro, o que atrapalharia toda a economia brasileira. A China, por sua vez, mantém a sua economia de industrialização, mantém ela aquecida com os produtos muito mais baratos. Por que a Europa, principalmente a Alemanha, que era um país mais industrializado da Europa, está começando a entrar em crise, talvez até com grave inflação? Porque ela estava adquirindo um gás muito mais barato, teve um aumento do gás, teve um aumento do petróleo, da energia, porque tudo está relacionado. A energia deles também era a principal fonte, era o gás. Ou seja, gera uma inflação, os preços disparam e a economia retrai. Isso é fato e acaba atrapalhando. Por isso que eu digo, hoje, com todo esse conflito que houve, você vai movendo as peças do tabuleiro para ver quais são os seus interesses. E um dos beneficiários disso foi os Estados Unidos. A Europa perdeu. A Rússia, com as novas alianças e a principal com a China, se fortaleceram. Outra coisa, outro fundamento que eles estão pensando num possível conflito, caso ele venha a ter, entre essa aliança entre esses dois. Porque derrotar dois países extremamente bélicos, com armas nucleares e com poderio militar tão grande como eles são, fica uma situação muito difícil. E a China pensando também em Taiwan, porque eles vão pegar essa ilha, vai voltar para a China, isso é fato. Agora é uma questão de tempo, porque o chinês ele não vê muita coisa assim do momento. O chinês ele vai se precavendo, ele vai analisando, ele vai fazendo. Ele é um que vai fazendo aos poucos, mas ele vai ter os seus resultados. Já os ocidentais são aquele mais abrupto, de uma maneira mais ali, abrupta. Chega e quer para ontem.
Os ocidentais pensam de uma maneira diferente. A gente não pode ter o conceito, o pensamento da forma ocidental, achar que é para todos eles que pensam da mesma forma. Então a China, com interesses em Taiwan, a Rússia com interesses ali naquela parte da Ucrânia, inclusive o outro vídeo nós vamos falar mais a parte financeira, por que que a Ucrânia invadiu, quais são seus interesses financeiros ali. Então, ou seja, eles têm a mesma coisa, a mesma ideia. Invadiu lá a Taiwan, China também, ela viu as sanções que foi projetada contra a Rússia, automaticamente eles estão se blindando. Inclusive, outro vídeo que a gente vai fazer também é sobre os BRICS. Por que que eles não vão querer mais o dólar? Eles estão querendo trabalhar com outras moedas. Nós vamos explicar isso para vocês também num vídeo a posterior. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam de geopolítica e o que isso vai afetar a economia global, entre no nosso canal, curte, compartilhe, comente no nosso canal e a gente vai comentando cada vez mais assuntos que vocês, inclusive, podem nos ajudar com alguns temas aí. Um grande abraço a todos e até a próxima. Até mais!